Boa noite! Estamos aqui para uma live super especial, onde a gente vai conversar com o Dr. Danilo Finamor. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Dr. Danilo daqui a pouco vai entrar para conversar conosco. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Tudo bem com vocês? Dr. Renato Slonka, olha só, que honra! Boa noite, Andréia Lemos. Como vocês estão? Firmes aí? Célia, boa noite. Sandra, boa noite. Esperar aí algumas pessoas entrarem para a gente poder chamar o Dr. Danilo para nossa live de hoje. Renato Slonka, abraço, amigo. Grande abraço, Slonka. A gente tá com saudade de você. Tem que vir nos visitar novamente. Estamos aí sentindo falta das suas piadas. Grande figura, Dr. Renato. Pessoa excepcional. Valéria, boa noite, Dr. Cláudio. Vanessa, boa noite, doutor. Ó, nosso convidado especial já entrou aqui, Dr. Danilo Finamor. Já vou chamar ele. Bruna Capilupi, boa noite. Magali, boa noite, doutor. Estou colocando meu bebê para dormir enquanto vejo live. Quero saber sobre a desidrose. O doutor Danilo vai poder falar pra gente. Lânia Costa, boa noite. Ó, doutor Renato Slonka estará aqui na semana que vem. Doutor Danilo aqui já tá aqui. Vou chamar ele então para nossa live, pra gente poder aproveitar ao máximo aí o tempo que a gente tem com o doutor Danilo. Boa noite, doutor Danilo. Olá, Boa. boa noite. Só me dá Oh, uma coordenada aí, tá tudo ok com a tela, com o som? Só me dá uma coordenada aí. Você quer que eu tá mude alguma ótimo. coisa? Tem que dar uma arrumada no cabelo, assim, mas o restante tá tudo bem. Pronto, acho que aí ficou bom. Tá bom. Aí, Doutor Danilo tá ótimo o cabelo, tô zoando, Danilo. Você vai tá chique, falta passar doutor. perfume só. Aí não vai ter jeito, aí vai ficar irresistível, né? Aí não tem jeito. Então, doutor Bom, Danilo Finamor estamos aí. é um grande amigo aí, e a gente trabalha Hum, aqui há 5 anos já, né, doutor Danilo? Doutor Danilo já trabalha mais tempo com o doutor Cícero, ele vai contar pra gente essa história aí. É um pouquinho E mais, né, Cláudio? o doutor Danilo é dermatologista É. e ele já tem mais de 15 anos já de dermato, né? Já, viu? É, sim, é meio arriscado ficar falando o tempo, assim, né? Depois dos 10, 15 anos, assim, mas eu já fiz 20 anos de formado, né? Então já 20 anos de tem um formado, tempinho Danilo. mais, é. Então eu já falei até com o Danilo que É, quem ficar aí até a live vai descobrir os segredos para se manter aí com uma carinha de 30 anos de idade aí. Quais vamos são dar dicas no final, né? Para todo mundo ficar até o final, né, Cláudio? exatamente. Doutor Danilo Finamori, ele Tá. tem doutorado aí, fez o doutorado dele com pacientes com psoríase e vitiligo, tem experiência com doenças autoimunes da pele aí há muito tempo também, né, Danilo? Isso aí. Bom, então acho que primeiramente gostaria de agradecer aí o convite do Cláudio, né? Do Claudinho que a gente fala, né? Na clínica, né? E acho que, primeiramente, Claudinho, em vez de, quando a gente vai começar a falar aí da vitamina D, dos processos autoimunes, né, da grande presença do Dr. Cícero, né? Antes eu Uhum. queria contar um pouquinho como que eu conheci o Claudinho, né? Como eu Uhum. conheci o Dr. Cláudio, né? Então, Conta aí. eu sou de uma cidadezinha pequenininha lá do sul de Minas, aquela cidadezinha que todo mundo conhece todo mundo, né? Uhum. E o Claudinho também é mineiro, o Cláudio também é mineiro. E ele foi para essa cidade depois, já que a família dele mudou para lá. Você tinha quantos anos quando mudou para lá, Cláudio? Ah, eu tinha 16 anos.
16 anos, né? E É. apesar de ser uma cidadezinha pequenininha, onde todo mundo conhece todo mundo, eu só fui conhecer o Dr. Cláudio em São Paulo, na clínica onde que a gente trabalha hoje, né? É É uma verdade. coisa que não se esperava. E depois, é claro, que a gente foi conversando, a gente viu que conhecia as pessoas em comuns, né? Ele conhece muito uma tia minha, que ele frequenta a casa dela com frequência, né? Então, olha só que coisa, né? Em São Paulo, cidade desse tamanho, que eu fui conhecer o Dr. Cláudio, que também mora na minha cidadezinha pequenininha lá em Minas. Exatamente, o mundo é minúsculo, Ah, né? não é um ovo de avestruz, mas é um ovo, né? Então a gente acaba encontrando. É verdade. E você veio para São Paulo fazer faculdade. Você veio, na verdade, fazer residência, né, Danilo? Fazer a residência, justamente. Então, primeiramente, eu fiz residência de clínica médica, né? Uhum. E na residência de clínica médica, a gente passa nas várias especialidades, né? Por exemplo, endocrinologia, a própria clínica médica, gastro, dermato, reumatologia e passei na neurologia, né? E quem que era o nosso preceptor da neurologia lá na minha residência de clínica médica, né? Eu tive o prazer dessa forma conhecer o Dr. Cícero, né? Eu me lembro que eu conheci o Dr. Cícero no pronto-socorro até, quando ele foi avaliar um paciente de uma outra especialidade, né? Então, desde esse início que eu o conheci lá, avaliando o paciente no pronto-socorro. Eu me lembro que era até num corredor do pronto-socorro, não era nem no consultório, né? Pronto-socorro de hospital público, às vezes o paciente ficava no próprio corredor, né? Uhum. Então, eu me lembro até dessa cena dele avaliando o paciente ali, fazendo os testes, né? Eu acompanhando, né? Então, aí já faz alguns anos aí desse primeiro contato, né? E aí depois eu continuei acompanhando o consultório, o ambulatório dele na neurologia, dentro da minha residência, né? Então, foi daí Uhum. que começou essa história de ouvi-lo, né? Dizer sobre doenças autoimunes, sobre os processos patológicos e as formas de tratar, né? E aí que é um tema longo, né? Não sei como que a gente Uhum. vai começar a abordar essa parte, né? Mas foi esse o início, esse que foi o início aí. Você sabe que eu conheci o Dr. Cícero na faculdade, né? Ele era o meu professor na faculdade. Ele me deu Ah, é? aula de Também? 4 anos de medicina. Ah, então foi dessa Ele, forma aí, então. o Dr. Cícero sempre passando para a Hum. gente esse conhecimento. Ele já falava sobre vitamina D, sobre colina, ômega 3, todas essas informações que ele passa aí pra gente, ele já falava lá na faculdade, na Unifesp. E aí depois você começou a trabalhar com ele, né? Você foi o primeiro médico que começou a trabalhar com ele, né, Danilo? Foi até numa época que a gente fazia o tratamento inicialmente para Parkinson, até Uhum, com riboflavina em doses diferenciadas, né? uhum, Foi nessa época que ele começou a fazer essas pesquisas relacionadas a esse grupo de doenças, né? E uhum, logo em seguida que veio essa história da vitamina D e tratamento de doenças autoimunes. Até interessante falar um pouquinho sobre doença autoimune aí para o pessoal que te ouve com frequência, né, Cláudio? Que o uhum, que que a gente que eu via, pelo menos falar da minha experiência, opinião, né? Então, opinião pessoal. Então, quando eu passava nessas clínicas, nessas especialidades do hospital, né? Na dermatologia, reumatologia, na endócrino, gastroenterologia, né? Então, todas essas especialidades tem pacientes com doenças autoimunes, né? Todas elas existem doenças autoimunes. Então, eu observei, né, eu observava nessa época que para tratar as doenças autoimunes, né, o arsenal terapêutico era basicamente o mesmo, apesar de mudar as especialidades, né? Então, se uhum, usa o corticoide, né, até hoje, né? uhum, Corticoide, imunossupressores, que são medicamentos mais potentes, né, que uhum, baixam a imunidade, como
metotrexato, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, e aí da outra classe de medicamentos que são os imunobiológicos, né, que cada vez mais tem sido lançado medicamentos novos. Então, o que que eu via nesse início, Cláudio? Eu via que a gente fazia lá um belo diagnóstico, começava o tratamento com esses medicamentos, só que na evolução dos quadros, você notava que às vezes o paciente começava com medicamento, mas tinha falha terapêutica, tinha que trocar de medicamento, e começava a vir consulta em consulta com efeitos colaterais crônicos da medicação e com o quadro evoluindo, quer dizer, a doença continuava a progredir. Então Uhum. é aquele momento, né, em que você até se pergunta, né, será que o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, está melhorando a vida da pessoa ou será que está piorando, né? Ou será Uhum. que o uso desses medicamentos, assim, em larga escala, com essas doses altas, será que só está trazendo realmente bem ou será que está trazendo um efeito colateral? Será que está tendo que trocar de droga? Como que está a qualidade de vida, né, dessas pessoas que usam esses medicamentos, que a gente sabe muito bem que é a vida toda, né? Então aí se Uhum. vem essa pergunta que a gente mesmo se faz, né? É, qual seria uma outra forma, né? Tem que existir uma outra forma. Precisam ter estudos, né? Pesquisas, né? Para descobrir ou para modernizar ou para desenvolver outras formas mais eficazes, com menos efeitos colaterais, mais fisiológica quando a gente pensa na fisiopatologia das doenças. Então foi daí essa, essa vontade, primeiro, de aprender, de estudar, de conhecer e de poder levar a ajuda a esses pacientes, considerando esse quadro que eu disse antes da piora progressiva e falha de resposta aos tratamentos, né? Então foi daí que veio em conjunto com esse momento que o Dr. Cícero estava desenvolvendo, já com a ideia sobre o tratamento, né? Desse momento de ir trabalhar com ele na clínica e daí então começar a fazer uma pós-graduação, já que eu tinha acabado a segunda residência, né? Começar a fazer Uhum. o doutorado e a pesquisa que você citou no início, né? Para Uhum. doenças autoimunes da pele e com essas doses de vitamina D que a gente ainda estava considerando e estudando a quantidade e resposta nesse tipo de paciente em especial. É interessante você falar, Danilo. Tem duas Hum, observações assim. A primeira é que o primeiro paciente que eu atendi aqui na clínica foi um caso de paciente com dermatite atópica, um menino de 8 anos de idade. Ele tinha utilizado a ciclosporina e ele teve uma complicação assim absurda com a hum, ciclosporina, que ele teve uma infecção de uma pielonefrite agravada, assim, e aí foi hum. fazer diálise peritoneal, perfurou o intestino e foi para Nossa, cirurgia. Passou mais de 100 dias internado na UTI e quase morreu por conta do uso do imunossupressor. Então, às vezes as pessoas elas acham que as medicações elas são seguras, mas elas têm seus riscos, né? Não tem jeito. E a, justamente. e a segunda observação é que esse estudo seu, com o que você fez do doutorado, eu estava pesquisando recentemente, ele é um dos estudos aí mais citados quando se fala em dose alta de vitamina D, se não for o mais citado, né? Eu acho que acredito que sim, viu? Então, nessa pesquisa, Cláudio, nós avaliamos, né, pacientes lá da Unifesp, do Hospital São Paulo, e Uhum, também pacientes lá do ambulatório de dermatologia do Hospital Heliópolis. Então, eu uhum, fiquei ali por 5 anos, né, que foi esse prazo todo aí, avaliando esses pacientes, né, é, e com o retorno, né, sempre com um bom apoio de ambos os lados. Lá o pessoal do Hospital Heliópolis
me apoiou bastante lá, porque tinha que toda semana avaliar pacientes, né? Ter esse contato, né? Se tivesse alguma necessidade de alguém ver, eles iam outros dias da semana que eu não estava lá, né? Uhum. Então é um período de acompanhamento e de conhecendo também, né? Os efeitos e as respostas, né? E as respostas, você sabe bem, né? São respostas muito boas, muito interessantes, indo nessa linha que eu falei anteriormente, de uma linha mais fisiológica, uma linha que evita excessos ou evita efeitos colaterais quando bem administrado e de excelente resultado clínico, né? Uhum. Como a gente tem visto aí nesses anos todos, né? É verdade. E interessante que vocês colocaram uma foto muito ilustrativa, né, de dois pacientes, um com vitiligo e outro com psoríase. As É, pessoas foram estudadas. Aquela foto é surpreendente, assim, tanto da psoríase quanto da vitiligo, né? da resposta, né? Justamente. E assim, é até interessante depois as pessoas verem esse. Tá publicado, né, na revista internacional. Isso está aberto, né? Qualquer pessoa pode acessar, porque não é uma revista fechada, né? Que você Uhum, tem que pagar para ler a pesquisa, né? Então, uhum, e também a tese, né, de doutorado, ela está no banco de teses da Unifesp, então também pode ser acessada, né? Uma coisa que é aberta, né? Uma das grandes revoluções aí que a gente teve com a tecnologia foi que o conhecimento, né, chega com maior facilidade em quem quer, para a pessoa que quiser ir atrás, né? Então, esse é uma situação muito legal, né, Cláudio? Muito boa. eu imagino que você já deve ter atendido, sei lá, quantos pacientes já atendeu com doença autoimune Olha, da pele? não Acho que sei é milhares. dizer, viu? Milhares e milhares, viu? Porque quase 20 anos, né? Então, milhares e milhares de pacientes atendidos aí. E é interessante, você falou da pele, né? Uhum, Vitamina D e pele, né? Até acho uhum, interessante a gente falar que quando eu vou explicar, eu falo isso para o paciente, né? A importância da vitamina D para a pele e a importância da pele para a vitamina D, né? Porque a gente sabe que a célula da pele é a única célula do nosso corpo que é capaz de sintetizar a vitamina D. Então, daí você já vê a conexão que existe entre vitamina D e o queratinócito, que é a célula da pele. Então, uhum, a pele produz a vitamina D, sintetiza a vitamina D e a pele responde aos níveis de vitamina D. Então, a uhum, vitamina D na pele, ela é importante para diferenciação das células, quer dizer, a célula vai se transformando em uma, em outra. É importante para a apoptose da célula, que é aquela hora que a célula tem um momento que a célula tem que saber que ela tem que morrer, né? Que é a uhum, morte celular programada para vir outra célula nova. Então, a uhum, vitamina D é importante para essa progressão, desenvolvimento da pele e para a resposta imunológica da pele, né? uhum, Então, esse turnover, que é essa resposta, essa capacidade da pele de se renovar, né? Esse ciclo aí depende da vitamina D, né? Então, aí a gente já pensa, por que a vitamina D é produzida nesse local? Então, ela tem ação no local da pele, né? Ela é muito importante. E ela é importante também para manter a integridade da barreira cutânea, né, Danilo? Eu estava lendo sobre isso nos últimos dias. Sim. E, eu estava até lendo que na dermatite atópica, a perda dessa barreira cutânea leva ali a um excesso de exposição do sistema imune a várias substâncias diferentes pela pele. Isso vai fazendo com que o sistema imune se sensibilize e que possa gerar outras doenças autoimunes. Então, no caso, quando você perde essa integridade da pele, você aumenta o risco de desenvolver outras doenças autoimunes só por conta disso. Se fazendo uma correlação com o intestino, né, Cláudia? É a mesma coisa que acontece. Você perde a barreira, perde ali o espaço entre as células e começa a ter contato com micro-organismos, com alérgenos, substâncias químicas que predispõem ao desenvolvimento de patologias, de doenças, né? Então, por isso também que a dieta ela se relaciona muito também com
a doença da pele, com a inflamação, porque é outra via, né, de exposição. A gente Isso. vê que está tudo conectado, né, Danilo? E a gente tem a microbiota da pele também, né? Que é Sim. importante ali para a saúde da pele, né? Falando um pouquinho da dermatite atópica, né, que você citou, Uhum. né? Eu vejo até uma coisa na prática agora, desses anos todos tratando, às vezes eu vejo até, em alguns momentos, algumas pessoas, por falta de conhecimento, minimizarem esse tipo de problema de saúde, a dermatite atópica, né? Às vezes, próprios familiares de pacientes que têm esses problemas, às vezes até próprios profissionais de saúde, Cláudio. Eu vejo até minimizar demais, dizer assim, ah, mas é só um problema de pele, né? Uhum. Mas, assim, conhecendo a situação, a gente sabe que só realmente quem tem na família ou passou por isso na própria pele, sabe de quanto isso pode levar a um prejuízo da saúde, qualidade de vida, baixa autoestima, né? E daí aparecimento de outros problemas, como depressão, ansiedade, né? Então, se a gente for pegar ali as várias etapas da vida em que a dermatite pode afetar, e pode afetar em qualquer momento, né? A gente vê que Uhum. em todos esses momentos tem algumas repercussões. Por exemplo, na criança, né? A gente vê que os pais dizem como se transforma se acaba a harmonia da casa com uma criança com uma dermatite atópica grave. Porque você Uhum. imagina, aquele momento da noite que vai todo mundo dormir, aquele momento não existe. Porque a criança fica irritada, com muita coceira, fica chorando, acorda no meio da noite se coçando. Às vezes os pais dizem que mesmo dormindo as crianças se coçam, né? Já vi criança, Então você imagina eu tenho que colocar aquelas luvinhas ou até amarrar, pai que amarra o ou bastante. enrolar inteiro, né, a criança, né? Então você imagina como que é a qualidade de vida dos pais também, de ver o sofrimento do filho. Aí a criança acorda de manhã sem energia, né? Ou se está na idade escolar, fica com dificuldade para ir para a escola. Às vezes os pais dizem que aquele momento de manhã, entre, sei lá, 9 da manhã ao meio-dia, que é a hora que consegue dormir, aí eles deixam até um pouquinho mais. Que às vezes é só essa hora que a criança consegue dormir. Aí você imagina uma criança, às vezes com quase a pele toda inflamada, né? Como que absorve os nutrientes, como que consegue ali ter o seu ritmo de crescimento fisiológico, né? Então, para a gente ver como que isso compromete, né, a qualidade de vida da família toda. E aí, quando a criança vai para a fase da adolescência, que é aquela fase que a criança, a adolescente está se conhecendo, é aquela fase em que precisa dessa identidade para conhecer os colegas, a escola, está se firmando nessa sociedade, né? Um problema desse atrapalha muito. Porque eu vejo até os pais dizerem, né, das crianças que mudam a vestuária, mudam o tipo de roupa. Ah, não coloca bermuda por conta que não quer mostrar a lesão da perna. Não coloca camiseta, porque a pele fica com lesões. Então, é objeto de bullying, né? E isso atrapalha muito a qualidade de vida, atrapalha muito a autoestima da criança. Eu lembro até de um caso, Cláudio, que o pai dizia que quando chegava familiar na casa, a filha de 12 anos corria para o quarto, se escondia de todo mundo. Então ela não queria nem entrar em contato com os próprios familiares, por conta das lesões de pele, né? Então, para a gente ver como que isso pode impactar em muito, né? E na fase adulta também, né? A gente vê que na fase adulta isso atrapalha na qualidade de vida e na forma como a pessoa pode trabalhar. Lembrei de uma colega, viu, Cláudio, que eu atendi acho que umas 2 semanas, uma colega médica que tem dermatite atópica disseminada e mesmo tomando metotrexate, mesmo tomando corticoide, mesmo tomando imunobiológico, os três juntos, mesmo assim ela não conseguia trabalhar. Ela estava afastada do trabalho porque ainda assim tinha lesões,
ainda assim tinha prurido que atrapalhava na forma como que ela poderia trabalhar. Então, como que isso impacta na qualidade de vida, né? Então, acho que é pensando nisso que a gente se sente assim motivado, né? Primeiro a gente se sente incomodado e depois motivado, né? A ir atrás de uma terapêutica diferente, né? Vamos dizer assim. É verdade. E assim, a doença de pele ela tem um estigma muito grande, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que a doença é contagiosa. E aí, às vezes, as pessoas até se afastam da pessoa, isolam aquela pessoa. Isso aí é terrível para a pessoa, do ponto de vista emocional, é algo aí que abala muito, Ah, né? e entra depois, Cláudio, naquele círculo vicioso em que a pessoa fica ansiosa, tensa, preocupada, isso aumenta a inflamação, que piora as lesões de pele. Se piorou a lesão de pele, viu que a pele está pior, a pessoa fica mais ansiosa, preocupada, nervosa, então fica naquele círculo vicioso que às vezes a pessoa se vê sem saída, né? Eu acredito que aconteceu com você também, situações do paciente chegar e falar, nossa, você é minha última alternativa, né? Já fiz de tudo, já tratei de tudo, já tomei de tudo e com recidiva de lesões. Acredito que você também já tenha se confrontado com isso no atendimento dos nossos pacientes aí, né? Ah, já tive uma paciente, inclusive, Danilo, que ela tinha 15 anos de idade, era adolescente, e assim, primeira consulta, ela veio, parecia que estava vindo do Polo Norte, assim, quase veio com uma burca na consulta. E aí, que é adolescente nunca quer mostrar que tem lesões, né? E ela É, era um paciente que fazia acompanhamento lá no Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, então já tinha tomado tudo que você pode imaginar e mais um pouco, e não tinha melhorado. E aí depois, quando ela voltou na segunda consulta, ela veio de shortzinho, de top, toda feliz, porque estava podendo mostrar a pele dela, que não tinha mais lesão nenhuma. Falou que, assim, tinha sido a melhor experiência da vida dela, né? Então muda muito a que qualidade de vida do paciente quando demais, né? E por consequência, né, dos pais, né, dos familiares, né, que veem como que a pessoa está diferente, como está bem, né? é verdade. E, e geralmente as doenças autoimunes são mais comuns que você vê no dia a dia, na prática, aí, Danilo. Geralmente é o quê? Dermatite atópica, eles falam que, alguns falam que é autoimune, outros que falam que é só uma doença inflamatória, mas na prática a gente vê que tem um componente autoimune importante, né? Sim, com certeza. Tem um componente alérgico, isso é verdade, o que difere de outras doenças autoimunes, mas tem sim um componente autoimune muito importante. Uhum, Basta a gente dizer, Cláudio, que se usa para tratar os mesmos medicamentos para doenças autoimunes, né? Se usa uhum, corticoide, imunossupressor e imunobiológicos. uhum. A mesmo arsenal terapêutico utilizado para as outras doenças autoimunes. E a gente sabe que cada doença autoimune, né, apesar de ter essa base em comum, tem uma particularidade que a gente tem que, às vezes, modificar algumas coisas, né? Acho que você já deve ter comentado aí nos seus canais os outros cofatores que ajudam no tratamento, na defesa, na resposta, né? E para a pele também. Então, voltando ao que você perguntou sobre as mais comuns, né? Acho que a dermatite atópica é muito comum, né? Ainda mais nessa época de frio, a gente vê que é a época que os pacientes têm mais crises, mais agudizações desses problemas, mas também a psoríase, o vitiligo, esclerodermia. Vamos lá, cite mais uma aí, Cláudio. Líquen, líquen eu vejo também com alguma frequência. Líquen, e o líquen a gente tem que falar o nome e o sobrenome, né? Então tem Uhum, vários tipos de líquen e todos eles uhum. respondem bem. O líquen plano, o líquen esclerose atrófico, o líquen esclerulose, então todos eles respondem bem à terapêutica aí voltada para a doença autoimune e com vitamina D.
Tem o pênfigo também, né? Que é uma doença aí que acho que também é autoimune, que de vez em quando atende algum paciente também. Bem lembrado, viu? Semana passada atendi no mesmo dia dois pacientes com pênfigo, com uma boa resposta também ao tratamento. Doença de BC também, viu? Uhum. Que também tem resposta, que é uma doença autoimune que frequentemente acomete pele e que tem o componente autoimune bem importante. Lúpus também, né? Lúpus também tem manifestação na pele, isso é Lúpus, muito comum. lúpus cutâneo também, ou só o lúpus cutâneo, que é um lúpus restrito à pele, ou o Uhum. lúpus eritematoso sistêmico, que também tem repercussão na pele. Uhum. E, em geral, Danilo, acho que as mais comuns mesmo, que a gente mais vê aqui, pelo menos, é psoríase, vitiligo e dermatite atópica, né? Sim, E também tem, também tem doenças que a gente não considera como dermatite, né? Mas que também são muito comuns de origem autoimune e que a gente considera que é da pele, que são as alopécias, né? Que as alopécias autoimunes são muito comuns também, né? são comuns, principalmente a alopecia areata, né? A Uhum, alopecia areata também é autoimune e acomete pele também, né? Existe um outro grupo de doenças, Cláudio, que na última década tem se falado um pouco mais, que são as doenças autoinflamatórias, uhum, que são doenças que afetam mais o sistema imunológico inato. uhum, Diferente um pouquinho dessas outras que a gente falou. Uma comum que você já deve ter tratado é a artrite reumatoide juvenil, né? uhum, Que também tem esse componente imunológico importante e responde bem ao uhum, tratamento também. é verdade. E conta uma coisa, Hum, Danilo. Eu acho que, assim, você deve ter visto uma diferença muito grande quando você começou a tratar com a vitamina D, principalmente depois que as doses ficaram maiores, né? Porque na época que você tratava com corticoide, com imunossupressor, você via que o efeito ao longo do tempo ele ia se reduzindo, né? E com a vitamina D, pelo menos o que eu vejo, aí de 5 anos de protocolo é um pouco diferente, né? com certeza, viu? A gente vê que modifica até esse curso natural do problema autoimune Uhum, que antigamente se pensava que eram condições, né, progressivas, crônicas, que não sempre ela teria essa maneira de piorar ou de acometer outras áreas do corpo, né? uhum, E a diferença por um tratamento com doença autoimune, acho que um dos principais aí é a gente não ter os efeitos colaterais a longo prazo dessas outras medicações, né? Todo uhum, mundo sabe que corticoide leva a efeitos colaterais. Só para citar alguns, né? Hipertensão, diabetes, catarata, osteoporose, glaucoma, estrias. Então, isso são efeitos colaterais muito frequentes nesse grupo de pacientes que usa a longo tempo corticoides, principalmente em doses altas. Além da verdade. imunossupressão, né, Cláudio? Eu acho que essa também é um outro grande impacto que a gente vê nesses pacientes, porque além de ter o problema autoimune, esses Uhum, pacientes nos procuram também, referindo que tem muitas outras infecções durante o ano, necessidade de tomar antibiótico, de ir ao pronto-socorro, né? Mesmo também as crianças com dermatite atópica. E depois de um tratamento que restabelece o sistema imunológico, no sentido de evitar que o sistema imunológico agrida as próprias células do corpo, né, reestruturando esse sistema imunológico, a gente vê que a ocorrência dessas infecções de repetição ficam raras ou inexistentes, né? Você deve ter também notado isso, né, com bastante frequência, né? com certeza, mas a maior reclamação que eu vejo dos pacientes que usam corticóide é, na verdade, o efeito rebote, né? Que é muito comum de acontecer. E principalmente para dermatite atópica, viu?
O efeito rebote é o efeito que, após você suspender o uso do corticóide, então o corticóide é utilizado ali para poder tentar melhorar a pele por um tempo, e você tira o corticóide e a doença fica pior do que estava antes, quando teve que usar o Isso. corticóide. E associado a essa situação, a taquifilaxia, né? Cada vez mais você tem que usar doses maiores ou tempo maior de terapêutica para ter o mesmo resultado ou um resultado inferior, né? Uhum. Então, é aquela outra situação que eu comentei do paciente se ver numa estrada sem saída. Parece que não tem outra saída. Cada vez mais tem o seu quadro agravado. É verdade. Eu acho que o povo aqui já deve estar até ansioso aqui, estão com a pele coçando para fazer pergunta para vocês, Danilo. Vou Será que abrir tem aqui os pergunta aí? comentários para É? ver se alguém quer perguntar alguma coisa, Ah, mas eu acho que eles vão querer perguntar, hein? Ixi. vamos lá, se a gente puder ajudar, né? Vamos ver aí, pessoal. Então tá aberto aí as perguntas para o doutor Danilo. Aproveita a oportunidade que a gente conseguiu tirar o doutor Danilo aí do esconderijo dele aí, que estava escondido. Então, pô, pode começar aí a fazer aí as suas perguntas para o doutor Danilo aí, dermatologista, para poder responder para vocês. Ó. Renato Slonka, dois craques, ó. O Pelé falando com os dois craques É, aqui. outro craque, né? Ó, o craque dos craques, né? O Renato Slonka é uma figura, né? Um Oh, cara aí que é excepcional. Cara que trouxe o Lizaroff pro Brasil. Não é qualquer um, não. com certeza. Valéria Medeiros, pode usar a vitamina D direto na pele? Pode, inclusive tem medicamento da indústria farmacêutica já com vitamina D, isso tem. O calcipotriol é um derivado da vitamina D que é utilizado para as doenças autoimunes de pele, é usada para psoríase, é usada para os eczemas. Então, pode sim ser utilizado diretamente. E existe formulação própria já na indústria farmacêutica. O efeito da fototerapia, eles acham que é por produzir mais vitamina D na pele, que geralmente é utilizado, Danilo, ou é algum outro É efeito? porque assim, o sol e não tem só o efeito de produzir vitamina D, né? O sol leva aos outros efeitos benéficos para a saúde, né? Uhum. E a fototerapia, ela não é só por conta da vitamina D. Por quê, Cláudio? Porque na fototerapia você usa não só o UVB, você usa o UVA também. E também tem Uhum. resposta. Entendi. Então, isso é o efeito da própria luz, né? De diminuir a inflamação, mas também, volto a dizer, é mais uma terapêutica que só trata o sintoma, né? Uhum. Isso você já deve ter falado muitas vezes, né? Dos tratamentos que só vai tratar o sintoma, mas não vai tratar a causa do problema. Então, o problema vai voltar depois. É aquela história, aquela velha história do carro que tá lá com uma lâmpadazinha lá falando que o motor tá com problema, aí você vai lá e tira a lâmpada e apaga a lâmpada. E aí o motor É, continua com problema. É aquela outra história também, né? De você chamar um engenheiro para avaliar a sua casa porque está com uma rachadura, e aí o engenheiro fala: olha, tem um problema lá na coluna, você tem que reestruturar aquilo lá. Aí você fala: ah, não, só vou passar aqui uma tinta em cima, já vai estar bom. Vai estar bom por um momento. Depois vai voltar a aparecer a rachadura de novo, né? É verdade. Doutor Danilo aí respondendo as nossas dúvidas aí. Estão perguntando aqui sobre melasma. Melasma, ele responde a vitamina D, Danilo? Uma Então, o preferência? melasma não é autoimune, né? O melasma Uhum. não é autoimune. Eu vi aqui uma pergunta sobre o rosácea. A rosácea, sim, é interessante, viu, utilizar. Ele tem um componente inflamatório importante e é bom a gente lembrar que a vitamina D tem esse resultado para os problemas autoimunes e também para os problemas inflamatórios que não são só autoimunes, né? Uhum. Então, sim, rosácea tem resposta interessante. Dermatite seborreica, eu já tratei paciente com dermatite seborreica intensa. Você vê, não é autoimune, né? Pelo Uhum. menos não tem
nada descrito em relação à autoimunidade e que teve resposta boa. Para a Entendi. gente lembrar também, Cláudio, que a vitamina D tem esses outros efeitos benéficos, né, para a saúde. Ela Eu tem um vi efeito anti-inflamatório muito importante, né? Porque a própria a anti-inflamatório. proteína transportadora da vitamina D, ela é produzida em momentos de inflamação, a proteína de choque térmico, né? Isso, justamente, bem lembrado, Cláudio. Eu vi alguém que perguntou aí, obrigado pela pergunta, foi bom até lembrar a gente das urticárias, né? A É verdade. urticária é também uma situação frequente que, pelo menos, eu vejo na prática, e a gente tem que diferenciar alguns tipos de urticária. E geralmente a urticária crônica, que é aquela que dura mais de 6 meses, geralmente tem um componente autoimune associado, né? Uhum. E uma dica aí interessante para a urticária quando é autoimune, Cláudio, é uma Uhum. urticária que não só coça, como também o paciente sente ardência nas lesões. Elas doem, sente ardência. Então Uhum. na verdade, a gente sabe que é um conjunto de fatores, não é uma coisa única, né? Uhum. Mas é uma situação que nos faz pensar mais ainda com veemência de se caracterizar como uma urticária autoimune, tá? Obrigado aí pela dica, doutor Danilo aí dando dica pra gente aí sobre como até fazer um diagnóstico aí. Interessante, Danilo. Alopecia frontal fibrosante, qual a sua experiência? Você vê. A alopécia frontal fibrosante também é comum. A gente precisa diferenciar do líquen plano pilar, que é uma outra Uhum. situação que acomete a mesma região da alopécia frontal fibrosante, tá? E Uhum. nesses casos, eu recomendo que o paciente pelo menos tenha uma biópsia. Porque na Uhum. biópsia, viu, Cláudio, a gente tem essa facilidade da pele ser fácil de fazer biópsia, que a gente Uhum. identifica alguns padrões de resposta inflamatória, alguns padrões celulares, né? Uhum. Predominância de linfócito, de eosinófilo, de monócito, que às vezes dá pistas para a gente agir melhor na terapêutica, né? Então é Uhum. aquilo que a gente falou, apesar de serem doenças autoimunes, algumas delas tem algumas particularidades, né? Por exemplo, na doença de pele, a dermatite atópica, a gente sempre tem Uhum. que pedir para o paciente hidratar, né? Uhum. Sempre é importante passar hidratante. Não só Uhum. fazer o tratamento tradicional ou com a vitamina D, mas é importante Uhum. não esquecer de hidratar a pele. E também evitar a todo custo banho quente demorado, né? Uhum. Os pacientes brigam comigo, você vai falar do banho de novo? Vou falar do banho de novo, vou lembrar do banho. Tem que contar lá o tempo, tem que ser banho curto, não pode ficar naquele banheiro embaçado, porque aquilo vai piorar o ressecamento da pele e vai ativar a inflamação. Então eu falo para o paciente, ó, você tem que hidratar, hidratar de dentro para fora, tomando água, e de fora para dentro, passando bastante hidratante. Isso é Uhum. importante. É, o povo gosta de tomar banho naquela água com miojo, né? Aquela água tá pra fazer um miojo. Sai Água fumaça da fervendo, né? pele. Abre o banheiro, não some todo mundo, não vê ninguém lá dentro, né? Vira uma sauna. Verdade. E tem alguma substância especial que você vê que tem algum efeito a mais na alopecia frontal fibrosante? Ou algo que você tem que pesquisar mais fora essa questão do líquen que você falou? Acho que tem que avaliar caso a caso, né? Em alguns casos pode ser até indicado tratamentos locais, né? Hoje em dia tem um conceito, Cláudio, que chama de drug delivery. O que é isso? Você criar uma estrutura para você aplicar medicamentos na pele e o Uhum. medicamento ele penetra ali pela pele fazendo ação, né? Então você pode Uhum. fazer microlesões na pele, né, ou com aplicações que pode ajudar nesse caso. Mas volto a dizer, é caso a caso, tem que avaliar caso a caso de paciente, porque foge um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje sobre Uhum. as doenças puramente autoimunes. Entendi. E eu vejo eles usarem bastante o minoxidil para fazer a aplicação local, né? Sim,
pode ser usado outras vitaminas também que Ah, estimulam, né, é? o crescimento capilar, né, pode ser Uhum. utilizado, além do minoxidil. Uhum. Entendi. Ó, Eliane falando aí que excelentes profissionais, seres humanos incríveis, ó, doutor Danilo é demais, Ah, gente. Tive a agradeço, imagina. oportunidade de falar que o doutor Danilo é excepcional. André perguntando, ó, boa noite, teve sucesso em alopecia frontal fibrosante em algum paciente, Danilo? Pô, Voltando na alopecia fibrosante, a gente vê que a resposta é no sentido de evitar progressão, tá? uhum, Porque na alopecia fibrosante, ela tem esse nome de fibrosante porque ocorre uma destruição ali do folículo, né? Então uhum, existe uma atrofia. Quando uhum, tem atrofia, não existe mais o folículo ali daquela região. Então, entendi. nesse caso, é difícil voltar novamente o folículo. Mas é importante, Cláudio, para evitar que vá se estendendo a área da lesão. Uhum, Diferente da alopecia areata, em que o paciente não tem o cabelo, mas o folículo ele está ali. Não foi destruído o folículo, não tem atrofia, não tem fibrose. uhum, Então, o tecido está ali, a pele está ali, o folículo está ali, mas ele está dormindo, né? uhum, Ele está preguiçoso, não está produzindo o pelo, né? Então, o uhum, tratamento nesse sentido é para diminuir ou acabar o ataque inflamatório autoimune lá no folículo, para ele voltar uhum, novamente a funcionar. entendi. E desidrose pode ser tratado com vitamina D? Pergunta da Liliane Lucidi. A desidrose, né? Talvez ela está se referindo à desidrose palmoplantar, né? Que ela é uma condição crônica que tem relação, inclusive, com o emocional. Quando a pessoa fica mais ansiosa, tensa, estressada, tende a piorar essas lesões, né? E ela pode sim ser ajudada pelo protocolo com vitamina D, mas associada às outras formas de tratamento, né? Não Uhum. puramente só com a vitamina D. E falando nisso, você tocou nesse assunto do emocional. É Hum. importante os pacientes saberem que o emocional ele é um fator primordial para ser tratado da doença autoimune, né? O emocional impacta muito na atividade da doença autoimune, principalmente da pele, né? Fundamental, viu? A gente sabe que tem a sua importância para todas as doenças autoimunes, né? E em especial aí para as doenças autoimunes de pele, né? A gente sabe que Uhum. lá quando foi formado a pele, né, Cláudio, no folheto embrionário, né, do neuroectoderma, tinha essa Uhum. junção aí da pele com o sistema nervoso central, né? Então Uhum. ainda permanece essa correspondência em que a pele muitas vezes é alvo das manifestações ou psicológicas, até psiquiátricas, né, de doenças psiquiátricas, tem manifestações na pele e vice-versa, né? Então, Uhum. tem uma correspondência muito grande. E a gente vê que essa correspondência do sistema imunológico, perdão, do quadro emocional, ele é importante para todas as doenças autoimunes. Até a gente ousa dizer para qualquer problema de saúde, né, Cláudio? Uhum. Mais do que só os problemas autoimunes, né? A gente sabe que existe uma correlação muito grande no que a gente pensa e nas substâncias que estão sendo carreadas pelo sangue, né? Então eu costumo dizer assim para o paciente, que a gente pensa muda até o que está circulando no nosso sangue. Então é fundamental a gente não esquecer ou dar prioritária importância a cuidado emocional também. É verdade. Ó, Sérgio Luiz Lucero, grande abraço a nós dois. Ó, Ó, grande abraço, Sérgio. Grande abraço aí desde Barcelona. doutor Sérgio, que trabalhou aqui muito tempo com a gente aqui, né, Daniel? Muito tempo, muito tempo. Saudade. Saudade do Sérgio, viu? Samir Franco, Hum. oi, boa noite, tudo bem? Gostaria de saber se o protocolo Coimbra para psoríase é muito caro, para quem não tem convênio.
Vai depender. Na verdade, o básico para fazer o tratamento é a vitamina D, né? As outras substâncias dependem muito da condição financeira do paciente. Pelo menos é assim que eu vejo. Tem pacientes que eles não conseguem arcar com vários suplementos e a gente dá prioridade à vitamina D, né, Daniel? Justamente, né? Foi bom você falar sobre isso, viu, Cláudio? Até eu queria comentar sobre essa questão, porque a gente sabe que existe muita coisa que faria bem para a saúde, muito suplemento. Às vezes o paciente vem e fala: Olha, eu li sobre o suplemento X, resveratrol, é ótimo para a saúde, né? A gente sabe que Uhum. existe muito suplemento que é bom para a saúde, mas se a gente for juntando tudo, vai ficando uma fórmula gigantesca, o paciente E vai ter que pagar tomar a saúde. inúmeras cápsulas e o preço vai ficar estratosférico, vai ficar inviável fazer. Por isso, né, Cláudio, que a gente prioriza o que realmente é importante, o que realmente tem relação com o que precisa ser prescrito e, como você mesmo falou, individualiza, né? Essa Uhum. individualização é para cada paciente, para o tipo de problema de saúde que o paciente tem. Então é muito importante individualizar. É importante ressaltar que não existe uma fórmula de bolo, né? A É. mesma dose vai fazer efeito em tal pessoa? Não dá para saber. Cada pessoa é de um jeito. E às vezes a mesma pessoa ela vai ser diferente 6 meses depois. Ainda bem, né? Que a gente muda, né? Que a gente tem essa evolução, ainda bem. Então, por isso que a mesma dose não funciona para todo mundo e que tem que ser ajustado, né? A gente tem que acompanhar. Por isso que é um outro recado importante, não deixem de fazer esse acompanhamento, esse tratamento com um profissional que entenda do problema, que esteja habituado a fazer esse tratamento para ter um bom resultado e para evitar possíveis complicações, erros colaterais que existem para qualquer tratamento. Verdade. A Carla Ferreira, em quanto tempo de tratamento vê a melhora da dermatite atópica É uma no ótima geral? pergunta, viu? Uma ótima pergunta. Uhum. Como medicina não é matemática, a gente não consegue precisar, né? Ah, vai Uhum. começar a tomar dia tal, no outro dia tal vai ter a resposta. A gente também não consegue precisar. Isso varia de pessoa para pessoa. É Uhum. claro que existe uma média, né? Uma média de 2, 3 meses, a gente consegue ver diferença. É claro Uhum. também, né, Cláudio, que criança, talvez pela velocidade ali de resposta, às vezes tem resposta sensível mais rápida até, né? Uhum. Então é uma outra condição importante, então avaliar caso a caso, né? Verdade. E Ah, insistir, né, Cláudio? Às vezes eu falo para o paciente, olha, às vezes demora um pouquinho, mas insista, insista, persista, que a gente sabe que vai aparecer resposta, né? é verdade. Às vezes o paciente ele fica muito olhando Hum. para determinado caso em que eu li em 2 meses melhorou, ou em 2 semanas melhorou, e aqui eu estou com 3 semanas de tratamento e não melhorou. Mas não é assim, né, Danilo? Justamente. Justamente. Cada caso é um caso, né, Cláudio? Uhum. Ó, Lili Lau, dermatite no couro cabeludo. É atópica ou seborreica? Boa noite. É mais comum de ser o quê, Danilo? Ajuda nós. Dermatite? É, no couro Dermatite, cabeludo, geralmente é mais seborreica ou é atópica que pode olha, ter também? pode ser um monte de coisa, viu? Um monte de Uhum, coisa. A gente tem que avaliar clinicamente. Dermatite seborreica é comum, mas as uhum, outras causas de inflamação também acontecem. Então, a mais comum é a uhum, seborreica, uhum, né? Mas a psoríase também afeta o couro cabeludo, né? uhum, E existe, sabe, Cláudio, um momento em que a dermatite seborreica, às vezes por tantos episódios que o paciente teve, às vezes ela começa até a dar cara de querer se transformar numa psoríase. Eu me uhum. lembro até de um professor que dava um nome para isso de seborríase, né? Devido a Seborreias? devido ao grau de apresentação, de importância, de acometimento da dermatite seborreica, né? Uhum, Então pode ter essa evolução aí
do quadro, né? Essa mudança na manifestação clínica. Entendi. Doutor Danilo aí dando uma aula pra gente, né? Não é só uma live, é uma aula. De Que verdade, nada. Danilo. É só um bate-papo, né? Que nada, Danilo. Você tá dando uma aula aqui pra gente, meu amigo. Pelo amor de Deus. Estamos precisando de mais aulas dessa aí, Danilo. Tem que vir mais vezes aqui conversar com a Vamos gente. conversar, né? Vamos conversar sobre isso. Uma outra coisa importante, Cláudio, já que a gente está falando Hum, da dermatite atópica e que é muito comum, né? Não esquecer também dos corantes na alimentação, que isso são uhum, fatores de gatilho para piora da dermatite atópica. uhum, Então, é o suco de pozinho, refrigerante, bala, chiclete, ketchup, mostarda, maionese, salsicha, linguiça. Então, tudo que tiver muito corante vai ter chance de piorar a dermatite atópica. é. Eu estava lendo também que os mais comuns de causar são farinha de trigo, o leite, o amendoim e o ovo, né? Também são muito comuns de causar alergia alimentar que pode piorar a dermatite atópica. Sim, essas que não são É, corantes, né? Mas os corantes da indústria é muito ruim, alimentar, né? elas são muito frequentes, né? São alimentos cada vez mais palatáveis, quer dizer, que chamam a atenção da criança, né? Seja pela cor, seja pelo sabor, né? E que a gente, pelo menos no início ali, Cláudia, a gente tem que também ficar atento a esses corantes que podem de atrapalhar ou alongar a resposta aí ao tratamento, né? Ó, pelvifísio, alopécia universal e protocolo Coimbra. Alopécia universal é autoimune, né? A alopecia universal, Cláudio, nada mais é do que a alopecia areata que acomete o corpo todo. Então a gente classifica a alopecia areata de universal se ela acometer, além do cabelo, sobrancelha, os pelos do braço, da região genital. Então essa é a universal, Uhum. né? Que também pode ter a resposta clínica importante principalmente se tiver no início ali da manifestação clínica. E Uhum. a alopecia areata total é aquela que acomete todo o couro cabeludo, mas só no couro cabeludo. Uhum. Entendi. A Bruna Capilupi, além da vitamina D, o que vocês recomendam mais em caso de dermatite e psoríase? Aí tem que ver o caso, né, Danilo? Tem É, uma. uma boa hidratação é super importante, né? Hidratar bem a pele, né? E também, Cláudio, cofatores da vitamina D, substâncias que a gente toma que ajudam na pele. Eu vou citar uma, né? Porque tem várias, né? Vou citar, por exemplo, o zinco, né? O zinco ajuda muito na dermatite atópica. O paciente suplementar zinco, E o zinco também faz parte do receptor de vitamina D, né? Tem que, uma que proteína ajuda dentro do nessa, zinco. que acaba ajudando também nessa ativação, né, do receptor da vitamina D. Mas propriamente falando da pele, assim, ele também é uma substância que ajuda. Por isso que a gente tem que individualizar às vezes, né, Cláudio? É Individualizar verdade. o E caso. também teve aquele caso que do Dr. Cícero que você recomendou ele usar quercetina, que respondeu maravilhosamente bem também, né? Sim, a Quercetina também tem um quercetina é composto. outro composto que eu gosto bastante de associar com as doenças autoimunes da pele, viu? Que tem resposta interessante. E é É, claro que a gente tem que ver essa questão do preço também, que vai ficar no tratamento todo, né? Mas é recomendado, sim, é um bom lembrete que você fez aí, viu? eu já tive paciente também que às vezes melhorou drasticamente, mas não teve aquela melhora 100%. Às vezes falta um toquezinho a mais, né? Acho que o doutor Danilo caiu aí. Voltou? Voltou, voltou. Ah, tá. Desculpa, acho que aconteceu alguma coisa aí que desconectou. Uhum. Pronto. Mas assim, Danilo.
tem várias e várias e várias substâncias, como você falou, antioxidantes que podem ser usadas aí, que são interessantes e que aí vai depender muito do Hum. caso do paciente, da condição financeira dele, né? Isso. Eu vi uma pergunta ali sobre hidratante, né? Qual Uhum, hidratante é recomendar, né? Hidratante para dermatite atópica é uma coisa muito pessoal, né? uhum, Muito individual. Então, eu falo isso por quê? Porque às vezes o paciente vai lá para o mais caro, mais tecnológico, que às vezes mesmo esse arde a pele. E às vezes uhum, um hidratante lá comum, mas sem cheiro, sem corante e mais natural, tem também uma resposta boa. Por exemplo, óleo de coco, né? uhum, Eu lembro de uma paciente, sabe, Cláudio, que ela tinha usado tudo quanto é tipo de hidratante, nenhum resolveu, até esses mais caros, que você tem que lembrar que hidratante para pele você usa muito, que você passa no corpo todo, né? uhum. Então, às vezes, um preço muito caro, ele vai durar pouco tempo. Então, eu me lembro dessa paciente que só conseguiu hidratar bem a pele e ficar sem sintoma quando ela passou sebo de carneiro, que ela comprou numa loja de produto natural, né? É só um exemplo que diz isso que eu falei, que isso é individual. Então, o paciente às vezes tem que fazer teste, tem que ver. Às vezes ele tem uma predisposição a ter uma sensibilização a um composto de um hidratante que não tem no outro, né? Que às vezes é Uhum. difícil de determinar. Então é mais por teste, por testar cada hidratante e ver qual que responde melhor. Mas você sabe que tem que Hum. ser o sebo de carneiro capado, né? Teve uma paciente uma vez e falou que tinha que ser sebo de carneiro capado, não podia ser qualquer um, Bom, não. aí você já está inventando também. Tô inventando não, Danilo. Ela Aí você falava tá isso. inventando. Essa é a história lá de Cambuí, hein, rapaz? Isso aí você tá É, inventando, hein? mas tem um artigo bem interessante que eu estava lendo esses dias sobre o óleo de coco. Ele reduz a colonização da pele pelo Staphylo aureus. Também é um fator que está presente aí na dermatite atópica, né? Então, É, ele ajuda nesse processo de evitar a infecção da pele, que é comum também na dermatite atópica, né? porque como perde aquela barreira da pele, como você citou, né? Então o paciente fica suscetível a ter infecção na pele, né? Infecção secundária e também de perder a barreira para entrar antígenos, né? Patógenos dentro da pele que vai estimular algum outro problema de saúde autoimune ou o próprio problema autoimune da pele por essa quebra da barreira cutânea. Uhum. Interessante. Pergunta aqui do nosso colega doutor André Martins Horto. Boa noite, colegas. Como vocês veem o fator alimentos inflamatórios, como os contendo glúten na evolução desse paciente com dermatite atópica? Acho que é uma questão meio individual, né, Danilo? Porque algumas pessoas são muito sensíveis ao Individual. glúten e outras são menos sensíveis, né? Então, deixa eu falar um pouquinho dessa parte. Olha. O glúten, né, a gente tem que avaliar caso a caso também. É claro que se aquele paciente tiver doença celíaca, né, ele também não vai poder comer glúten, porque vai piorar. E também existe uma condição na pele, viu, Claudio, chamado dermatite por IgA linear, que também Uhum, dá lesões com eczema, com prurido, que esse uhum, paciente também não pode entrar em contato com glúten. uhum, Esse realmente a gente tem que retirar. Os outros pacientes, né, Cláudio, a alteração com glúten, ele diz mais respeito à intolerância ao glúten, uhum, que é aquela manifestação que aparece quando o paciente entra em contato com o alimento e às vezes aparece 2, 3 dias depois. E é uma coisa uhum, interessante, que a pergunta até foi muito boa, com o tratamento, restabelecendo o sistema imunológico do paciente, eu pelo menos vejo que o paciente fica até mais resistente a entrar em contato com esse alimento. Então, só para sedimentar essa informação, paciente que antes tinha alergia a quase tudo, uhum, né, inclusive ao glúten, depois de restabelecido o sistema imunológico,
com um tratamento que vai lá na causa do problema, que melhor diminua a inflamação, esse paciente consegue voltar a comer certos tipos de alimentos. É claro que também não vai poder chutar o balde, né, Cláudio? Que é comer 10 vezes por dia, mas consegue reintroduzir esses alimentos. Então é interessantíssimo, né? E é como a gente sempre está falando aqui, individualizar caso a caso, mas saber que tem sim um impacto em problema autoimune inflamatório. É interessante que a vitamina D ela tem um estímulo à célula T regulatória, né? Ela estimula esse processo de tolerogênese, né? De eliminar essas células de memória que são geradas a partir de determinados alimentos e com o tempo você consegue dessensibilizar a pessoa, né? Isso, a palavra científica é essa, é dessensibilizar uma pessoa que outrora tinha, né, alergia ou não conseguia entrar em contato com esse alimento e que agora consegue entrar, porque restabeleceu o seu sistema imunológico. A pergunta do Fábio é muito boa. Para quem tem psoríase, é interessante cuidar do intestino? Acho que é para todo mundo, né, Danilo? Claro, claro que é importante, viu, Fábio? Importantíssimo, né? Restabelecer a barreira cutânea e restabelecer também a barreira intestinal, né? Então é importantíssimo, é aquilo que a gente falou. A gente está tudo conectado, né? Eu falo para o paciente assim, olha, não dá para você vir aqui e eu tratar só o pedacinho ali da sua pele, ó. Só passar um creme, um produto, uma pomada para tratar só aquele pedacinho. Isso não vai funcionar. A gente vai ter que tratar você inteiro, né? Tem que tratar o seu corpo inteiro, tratar a pele, tratar a parte de dentro, né? Porque é isso que é saúde, né? E é isso que a gente tenta fazer, né, Cláudio? É promover saúde, né? E não causar mais doença, né? Evitar aparecimento de doença. Então, essa questão de tem que tratar o intestino? Tem que tratar a pele? Tem que tratar tudo, né? Então, é uma visão generalista, né, essa visão geral do paciente como um todo, para tratar o problema que ele está nos procurando, né? É Isso é verdade. fundamental, Por exemplo, o paciente mantém o sono ruim, se ele é sedentário, tudo isso vai impactar na saúde da pessoa como um todo, né? justamente. Ó, Matheus Tai, melhorei da dermatite seborreica com o doutor Danilo, ó. Doutor Olha Danilo. aí, Matheus, eu lembro de você, viu? Se não me engano, o Matheus é mineiro também, viu? Se não me Ah, engano. é? Se eu estiver errado, pode me corrigir, viu, Matheus? Ó, pergunta da Mos Mendes. Protocolo Coimbra pode dar acne? Uma pergunta que é relativamente comum. É isso aí. Você tem visto o aparecimento de acne, Cláudio? Então, não tenho visto. Às vezes um ou outro paciente tem alguma questão da pele, mas geralmente não tem associação com a vitamina D. Realmente não tem essa relação, né? Mas a gente sabe que o paciente que tem um problema autoimune tem lá o emocional abalado, né? Ansioso, tenso, e isso dá acne. Isso pode ser causa de acne. Então, é isso que eu vejo com mais frequência. Entendi. Danilo, a gente poderia ficar falando aqui até semana que Vixe, vem, até porque semana tem que vem, pergunta, gente. Assunto tem, né, Cláudio? assunto tem, ó, e conhecimento também, né, Danilo? Você Assunto é um cara aí. tem, né? E aí, agora conta para nós aí os segredos, Danilo, para a pele que você tem aí, quais são os segredos do dia a dia para cuidar da pele. Você falou um que é a hidratação, né? Que é fundamental aí para você manter a Isso. pele. Tomar bastante água, né? Uhum. E tomar vitamina D também, né, Cláudio? Manter E tomar pelo menos o nível vitamina D. normal de vitamina D, para quem não tem doença. Justamente, pelo menos a dose aí fisiológica, né? Para a gente manter uma boa saúde do corpo inteiro. Tá certo. Danilo, gostaria muito de agradecer aí pela sua presença hoje. Você brilhou, muito conhecimento
para uma pessoa só. Que Muito isso. obrigado aí por Eu que tudo. agradeço a oportunidade, viu, Cláudio, de estar junto aí com você, conversando um pouquinho sobre esse assunto que a gente gosta bastante de falar, porque nos motiva bastante, né? Que até nos leva a procurar mais coisas, a estudar, né? Eu que agradeço, viu, a oportunidade de estar aí. É, claro que tiveram muitas perguntas, né? E se tiver alguma outra pergunta que você queira enviar, eu posso responder e mandar depois, né, para a pessoa aí. Danilo, você tem que criar um Instagram aí para você poder compartilhar todas essas informações aí que o pessoal ali no Falar junto Instagram. com você aí, hein? Ah, então já fica o convite aqui, ó, doutor Danilo, para mais lives aí para responder as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Tá joia, então. Grande abraço, viu, Cláudio? Boa Abraço, noite, obrigado Danilo. por Um todo mundo, abraço. viu? Tudo de bom Valeu, para vocês. Tchau, valeu. tchau, Tchau, querido. tchau.